Eu não sei se dá para. Acho que está todo mundo me ouvindo, vou fazer a sequência aqui. Então, antes de aprofundar no tema de squads, vamos tentar recordar a origem desse modelo que vem de fato sendo bastante falado no mundo de hoje, nesse mundo de inovação digital. É importante olhar o modelo, o início desse modelo, para a gente entender qual foi o propósito dele e ver aonde que estão os desafios hoje de implementação. Então, tudo começou com o Spotify, né, que deu esse nome de squads. E lá em 2012, esse modelo que foi implantado e começou a ser disseminado, e principalmente chamou bastante atenção quando o Spotify, de fato, ele teve um crescimento absurdo, né, com um crescimento aí, uma valorização no IPO dele de 27 bilhões de dólares aí no ano passado. E isso já vinha sendo chamado a atenção, esse modelo de trabalho ágil, criando as squads. E aí o mundo corporativo falou, não, se o Spotify cresceu dessa forma, com esse modelo que já vem falando desde 2012, tem alguma coisa boa aí para a gente que precisa se transformar. Então, tudo começou aí com o Spotify, que elevou o nível de time ágil, criando esse conceito de squads para esse mundo ágil, principalmente no que tange a desenvolvimento de soluções digitais. Porque o squad mesmo, que vem de esquadrão, o esquadras, né, são basicamente, já existe há bastante tempo, que são equipes especializadas, equipes multidisciplinares que atuam numa missão específica, principalmente no mundo militar. Né? Então o Spotify criou isso e provou que esse modelo vem funcionando e mostrou que as empresas hoje precisam de bastante dinamismo, velocidade e principalmente serem bastante interativas. Interativas aí do que tange a comunicação interna da empresa e principalmente interativas no que tange aí a comunicação no diálogo, de colocar o seu cliente final sentado à mesa e conseguir trabalhar de uma maneira proativa, não só reativa e de forma ágil, para entregar valor para esses clientes. Então esse modelo ele nasceu com essa característica de ter velocidade, de ter dinamismo, de experimentar e muita interação para ouvir e se comunicar da porta para dentro e da porta para fora, buscando dois focos principalmente: resultados, né, entregar e fazer o crescimento daquele produto digital, e experiência de usuário. Não é à toa que o modelo de squads ficou popularizado como a criação de times que vão alcançar máxima produtividade, gerando resultados, e alta experiência das soluções que eles criam para o seu usuário final. E aí existe uma semelhança entre um time Scrum, que normalmente é onde as empresas começam sua jornada de transformação ágil, com as squads. Só que existe uma pequena diferença. Os times Scrum, lá no passado recente, eram times que trabalhavam por projetos, por entrega de projetos, e que existia uma gestão muito forte. Já esse modelo Squads, dentro do modelo Spotify, ele praticamente, esse time é como se fosse uma mini startup. É um time completo, um time que tem todas as habilidades, todas as ferramentas necessárias para idealizar, projetar, desenvolver, testar e sustentar as aplicações digitais que eles fazem. Então, é praticamente uma startup ou uma mini startup dentro de uma corporação. As squads, elas só vão funcionar de fato como funciona no Spotify se esse time tiver bastante autonomia e funcionar como uma microempresa dentro de uma grande organização. E esse talvez é o trabalho mais difícil, que a gente vai explorar um pouquinho mais. Então são equipes auto-organizadas, né, autogerenciadas, e que, diferente do Scrum, né, eles têm bastante autonomia para decidir os caminhos que eles vão traçar em busca daquela visão que eles esperam chegar com a criação de produto. E a partir daí, as semelhanças são muito mais amplas, né? Então se pode trabalhar com sprints via Scrum, se pode usar Kanban, pode fazer uma mistura de diversas abordagens ágeis que a gente tem. Então esse modelo de squads, ele traz para as organizações um foco em criar times multidisciplinares que tenham responsabilidades de ponta a ponta, ou seja, são times que tenham autonomia e que tenham as habilidades, competências e ferramentas necessárias para mudar
e tomar as decisões necessárias para aquele escopo de trabalho. Ela opera como uma mini startup. E esse time ele é responsável por tudo, desde a confecção do projeto, do desenvolvimento, idealização e sustentação do projeto, e principalmente pelo acompanhamento dos resultados, já que ela é uma mini startup, e a mini startup ela tem que gerar resultado, e aí é o foco dos resultados. Então, esse time tem que se comprovar e medir e mostrar os resultados alcançados, e, obviamente, estamos falando do mundo digital, com experiências digitais impactantes de maneira positiva para os usuários finais. Então, se a gente olhar esse gráfico aqui, que mostra algumas culturas dentro de empresas que a gente conhece, provavelmente sempre na nossa cabeça vem empresas nesse quadrante, se a gente analisar uma linha vertical aqui, que é alinhamento, ou seja, alinhamento estratégico, alinhamento de propósito, alinhamento de objetivos, eu tenho aqui empresas ou equipes que estão com alto alinhamento com esses objetivos e estratégias e equipes que estão com baixo alinhamento. E na linha vertical, a questão da autonomia. Equipes com baixa autonomia e equipes com alta autonomia. Quando eu tenho hoje, olhando, analisando cada quadrante, eu tenho um baixo alinhamento e uma baixa autonomia, essa organização hoje dificilmente ela vai conseguir emplacar um modelo de squads, porque ela ainda não estabeleceu uma cultura clara de trabalho, não dá autonomia para esse time trabalhar, não existe um alinhamento, um propósito único que define essa nova cultura de trabalho para atingir esse alinhamento, esse objetivo, essa estratégia. E cultura, só para tangibilizar, é aquilo que se faz todo dia dentro da empresa sem que ninguém nos peça ao contrário. Então, se ninguém está pedindo para fazer o contrário, obviamente esses modos de trabalhar no dia a dia são diferentes. Cada um vai para uma direção. E quando se tem baixa autonomia, é óbvio que a organização aí vai fazer uma microgestão muito forte. E aí, dificilmente, esse time aqui, ou esses times que estão aqui, vão conseguir sair desse estágio para um modelo de squads, que busca bastante autonomia, e um modelo de trabalho altamente auto-organizado e autogerenciado, dificilmente vai conseguir fazer esse leapfrog tão fácil. Quando eu já tenho bastante autonomia, mas continua com baixo alinhamento, aqui no quadrante direito inferior, eu tenho aqui organizações empreendedoras, organizações que de fato estão buscando empreender, estão dando autonomia para que as pessoas busquem empreender em uma nova ideia, testar algo, mas como existe um baixo alinhamento, a cultura ainda é caótica, não existe uma direção, um propósito, uma estratégia, e cada um segue para um lado também. Aí eu vou para o quadrante superior esquerdo, onde eu tenho baixa autonomia e alto alinhamento. Aqui, a equipe, todo mundo já tem um alinhamento, sabe aonde a empresa tem que alcançar, onde os produtos têm que alcançar, mas como existe baixa autonomia, você já tem uma cultura aqui estabelecida. Até eu chamo de conformista nesse processo de estar todo mundo conformado com essa cultura que eles acreditam, com esse modelo, mas como existe baixa autonomia, a organização ainda é bastante autoritária. Vai aonde eu quero que vá, porque eu quero que vá, sem convencimento de todos. E aí eu chego no último quadrante, que aqui é o quadrante onde as squads, de fato, ganham sua máxima performance, que são organizações inovadoras, organizações que têm um alto alinhamento, um propósito, uma estratégia clara de onde quer chegar no futuro. E às vezes as pessoas ficam muito preocupadas em futuro, achando que é muita viagem, que está olhando muito lá para frente, mas na verdade, se a gente já está pensando em fazer algo para amanhã, ou para daqui 6 meses, ou para daqui a 1 ano, isso já é um futuro. E quando eu tenho autonomia, eu já crio uma cultura colaborativa. Por quê? Eu tenho um alinhamento claro de onde eu quero chegar, eu tenho autonomia e essas equipes, elas buscam aqui se colaborar para alcançar esse destino final, que nunca outras pessoas chegaram antes, criando novas formas de trilhas de chegadas de um modelo colaborativo. Ou seja, aqui eu tenho uma autonomia alinhada com o direcionamento estratégico da companhia. Então, esse é um cenário que, se as organizações hoje partirem para um modelo de implantação de squads, porque o
o Spotify alcançou um resultado, porque outras empresas foram na mesma onda e têm alcançado um resultado, não é só com habilitação de squads. Existe um trabalho top-down a ser feito, principalmente top-down, que é buscar dar uma visão, um alinhamento claro para essa equipe, buscar um autoalinhamento para essas equipes que operam e também tentar trabalhar cada vez mais o grau de autonomia dessas equipes. Então, é um tema profundo, é um tema, como eu comentei, aparentemente até básico, e para esse webinar, que não dá para explorar todas as possibilidades, mas dá para a gente abordar alguns assuntos que, baseado na nossa experiência aqui da Stefanini em habilitação desses modelos já há bastante tempo, como é que seriam os passos básicos, né, o bootstrap para habilitação das squads dentro das organizações, e eu procurei separar aqui 5 passos importantíssimos que as organizações precisam fazer para poder habilitar um modelo de squads. Está claro que, primeiro, precisa ter um planejamento estratégico, uma visão, um propósito muito bem definido, mostrar como cascatear isso para todas as áreas, para se criar um autoalinhamento de visão de futuro com a empresa e que precisa trabalhar muito forte também na autonomia. As empresas fazendo isso e trabalhando com esses estágios que aqui estão, vão ter um sucesso muito forte na habilitação de squads. Então, a squad, só para reforçar o conceito, são, de novo, equipes multidisciplinares, auto-organizadas, autogerenciadas, e aqui eu tenho um exemplozinho, que nesse time eu tenho, por exemplo, como eu estou falando de produtos digitais, eu tenho aqui os desenvolvedores, que vão codificar aquele produto digital, eu tenho aqui o User Experience, o cara que está olhando a jornada daquele produto digital a ser construído, buscando máxima experiência. Eu tenho aqui a área de qualidade, o engenheiro de qualidade que está garantindo que para a experiência não impactar negativamente aquilo que está sendo colocado na entrega seja com alta qualidade. Eu tenho o engenheiro de DevOps que está olhando, já que eu preciso ter velocidade, eu preciso ter aqui uma automação desses processos para implementar uma nova release a todos os momentos, né? a cada sprint, ou a cada dia, ou a cada minuto, toda vez que alguém faz alguma alteração. E, principalmente, a figura aqui do analista de negócio, né? ou do PO, do Product Owner, que está mostrando o alinhamento, a visão de futuro. Esse é um time squad ideal de se trabalhar, e esse time ele precisa combinar os métodos emergentes, e aí há vários, desde o Design Thinking, Service Design, Lean Startup, DevOps, como eu mencionei aqui. Ou seja, e por que o Lean Startup e essas metas? Eles atuam de ponta a ponta, combinando esses métodos emergentes, e como eles operam como uma mini startup, nada melhor do que um modelo de experimentação, de aprendizado e melhoria contínua como o Lean Startup, para fundamentar, criar esse frame de trabalho para essas squads. E esse time, buscando mais do que experiência, buscando resultado, esse time tem que ter reações rápidas, tem que focar no resultado, tem que trabalhar com uma visão MVP muito clara daquilo que vai ser priorizado para ser entregue, para não impactar a experiência. E, principalmente, quando eu estou falando numa camada digital, todas as decisões têm que ser baseadas em dados. Não dá mais, no mundo de hoje, para tomar decisões baseadas em feeling. Os anos todos, a gente aprendeu em diversas organizações a tomar decisões baseadas em feelings. Primeiro porque eu não tinha esses dados e como medir esses dados de uma maneira tão rápida e tão assertiva. E segundo porque o mundo já é complexo demais para tudo aquilo que eu aprendi nas últimas décadas e que me criou uma casca de experiência para tomar uma decisão baseada em feeling, isso já não tem validade no mundo atual, onde a complexidade é muito grande, as incertezas são grandes e toda decisão, toda mudança de rota tem que ser baseada em dados. Já não é um modismo de Big Data ou Analytics, é porque é essencial hoje. As empresas, o Spotify, voltando à origem, só consegue colocar funcionalidades, lançar novas funcionalidades, aumentar melhor a migração de pessoas que experimentam produtos, a plataforma deles de maneira free para um modelo pago, é porque ele está tomando essas decisões baseadas em dados. Qualquer um que instala o aplicativo
entra em qualquer tela desse aplicativo, acessa qualquer funcionalidade, assina um contrato, deixa de assinar, tudo isso é coletado e as decisões são tomadas para fazer as reações rápidas, mirando o melhor resultado, que é o autoalinhamento que o Spotify quer como companhia para os próximos anos. Então, essa é a essência de um time ágil, e aí a gente vai abordar alguns aspectos bem interessantes. O primeiro deles, que é uma pergunta clara, assim, qual o tamanho ideal de uma squad? É complexo dizer qual o tamanho ideal de um time ágil ou de uma squad de trabalho, mas existem estudos do próprio Ken Schwaber, que foi o criador do Scrum, né, que durante vários meses ou alguns anos ele foi medindo diversas métricas durante um conjunto de tempos, com diferentes tamanhos de time, times de 4, time de 7, time de 13, time de 14 pessoas, e foi analisando aí o custo-benefício dessa quantidade de time para entregar uma certa demanda. No final das contas, eles chegaram a uma análise que um time ideal para se trabalhar hoje de uma maneira ágil é um time que tem aí 7 pessoas. E aí, obviamente, que dependendo da complexidade da jornada, o que eles recomendam é uma variação de 2 para mais ou 2 para menos, ou seja, entre 5 a 9 pessoas. Foi daí que norteou o tamanho de um time ágil, né? Porque, principalmente, além de garantir uma melhor produtividade pelas métricas que eles identificaram aqui, entregava maior valor referente ao custo que se tinha para entregar, e aí eu deixei aqui a referência do paper, onde existe essas estatísticas detalhadas de como eles coletaram essas informações. Um time ideal de 7 pessoas é o que norteia a melhor produtividade, né, para montar um time. Então, assim, mais do que isso, a gente vai esbarrar num outro ponto, que é a questão da comunicação, né? Então, a comunicação, a agilidade, ela implica dizer que eu preciso fazer com que a comunicação flua. Então, quanto mais pessoas no time, maior a minha rede de comunicação que eu preciso criar. Então, aqui, ó, um exemplo claro, por que os times devem ser mais enxutos possível? Já tem uma referência que 7 é um número ideal, baseado nos estudos do Ken Schwab. Mas se a gente olhar aqui a teoria da complexidade da comunicação, fica muito óbvio eu perceber que quanto mais pessoas eu tenho dentro de um time, maior a minha rede ou as minhas interações para fazer com que uma comunicação de uma tomada de decisão, para que eu tenha uma reação rápida, para que eu tenha uma reação assertiva, ela aconteça. Então, se eu tenho um time de 3 pessoas, a comunicação ela é muito mais fluida, muito mais rápida. Se eu tenho de 4, aumenta um pouquinho a complexidade, mas os pontos de ligação são menores. Se eu tenho de 5, ou se eu tenho uma equipe de 14 pessoas, voltando ali, o Ken Schwab falou de no máximo 9, mas olha aqui nessa teoria da complexidade de comunicação, como um time com 9 pessoas gera uma complexidade muito grande de fazer a comunicação fluir. E se essa comunicação tem uma complexidade, uma teia muito grande de fluir, obviamente eu não vou conseguir atingir uma tomada de decisão e uma reação ágil de maneira mais assertiva. Agora, se eu vou 2 para menos, né, dos 7, e chego aqui num time de 5 pessoas, obviamente que eu estou desconsiderando, como indica lá o Ken Schwab, o Scrum Master, que tem um papel ali, ou um Scrum, um Agile Master, etc. Eu desconsidero esse perfil, que não é um perfil produtivo no que tange ali a codificação e desenvolvimento do produto, é um perfil de desintermediação de impedimentos e tudo mais. Talvez aqui um time de 5 pessoas talvez já seja um time ideal para se trabalhar. Mas aqui um exemplo mais descontraído de como a Amazon forma times. Talvez alguns já conheçam, mas é bem interessante, que é a regra das 2 pizzas. Para a Amazon tomar a decisão de qual a quantidade ou o tamanho ideal de uma squad de trabalho para eles, eles usam a regra de 2 pizzas, ou seja, qual o time ideal que 2 pizzas pode alimentar durante um trabalho. Então, considerando que umas pessoas comem em média 2, 3 fatias de pizza, né, o time ideal para a Amazon é um time que comporta entre 5 a 7 pessoas no máximo.
Então, é uma outra forma de alcançar essa métrica feita pela Amazon. Então, esse é um desafio. Eu vou montar uma squad de 14 pessoas, vou montar uma squad de 10 pessoas. Você pode, mas fique ciente que essa comunicação fluida, ela pode ter impactos muito grandes quando a gente olha a teoria da complexidade da comunicação. Então, começar enxuto com times entre 5 a 7 pessoas é o ideal, obviamente desconsiderando aí o aspecto do papel, vamos chamar assim, de facilitador, que é o do Scrum Master, por exemplo. Então, essa é uma regrinha que nós usamos aqui e que fica uma boa referência para vocês. O segundo são os estágios de formação das squads. A gente já acha que eu vou formar o time e esse time vai começar a me gerar uma performance gigantesca. Mas, não sei quem já ouviu falar do modelo Tuckman. O Tuckman era um psicólogo que há mais de 55 anos atrás estudou, um psicólogo americano, estudou a formação de diversos times de alta performance, principalmente no serviço militar americano. Como é que se montava times, pilotões de elite, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e etc., e outras equipes. E como é que era a curva para que esse time alcançasse uma máxima performance. E aí ele percebeu que não existia coincidência. Todos os times de alta performance, ele passava por fases muito claras de altos e baixos até atingir a alta performance. A primeira fase é a fase da formação, é quando você escolhe as pessoas em cima daquele propósito, daquela jornada digital que você quer construir, e você começa a selecionar as pessoas que vão formar aquele time. Essa fase inicial, a gente tem que ter, que ele chama de forming, a gente tem que ter clareza que ainda num primeiro momento, nos primeiros meses, essas equipes que apesar de ter formado uma equipe, ela ainda vai atuar muito individualmente. Não dá para exigir com que essa equipe já trabalhe gerando alta performance, porque é natural, não existe coincidência, que essas pessoas que estão ali trabalhando pela primeira vez, elas vão fazer as coisas de uma maneira individual, porque elas carregam com elas aquela cultura que elas aprenderam antes. E ainda nesse primeiro momento de setup de uma squad, ainda está no início de uma jornada onde se tem pouca claridade do propósito e ainda se tem pouca claridade dos papéis. Apesar de ter chamado pessoas multidisciplinares, ou seja, pessoas que têm uma alta competência em desenvolvimento, alta competência em qualidade, alta competência em negócio, essa responsabilidade, esses papéis, eles ainda precisam ganhar formas e quebrar essa barreira do individual. E, ao mesmo tempo, começar a buscar um alinhamento de propósito. Então, é natural que nos primeiras sprints, nos primeiros 3 meses, essa equipe ainda não atinja, e vai acontecer muito provavelmente, e isso acontece, ele entra no estágio de storm, um estágio onde a performance pode cair um pouco. Por quê? Justamente por essa turma estar trabalhando numa squad de maneira carregada individualmente, vai existir aí alguns conflitos e algumas competições. Você está colocando aqui pessoas, em teoria, sêniores, com experiência altamente qualificada, que tem seus modos operantes claros, que tem seus vícios, e aí vai começar os conflitos de opiniões, vai começar as competições internas para ver quem vai ter a voz mais altas. E é justamente nesse momento de competições, de conflitos, que o Agile Coach começa a processar e trabalhar de uma maneira muito forte, é que começa a se equalizar algumas questões e começa a se normalizar a liderança. Não necessariamente o Scrum Master é uma pessoa, um líder nato, né? Ele é um facilitador. E pode ser que nem ele vire aí uma referência de liderança. Pode ser que um desenvolvedor, nesse processo de equalização das questões, das competições, do conflito, seja esse líder para a empresa, para a squad, e comece a partir daí, com essa equalização, se criar uma claridade do propósito. Da onde esse time quer chegar. Esse conflito é natural. Quando a gente fala que as empresas precisam lidar com conflito, com a diversidade de opinião, é porque isso vai acontecer, isso está comprovado na teoria de Tuckman.
que isso vai acontecer. Passando essa fase, a gente precisa estar acompanhando bastante, até com o papel de RH, fazendo esse trabalho forte com o time de squads, entra no estágio de normalização, onde já passou o conflito e já se promoveu um foco da onde todos querem chegar, já tem ali uma liderança emergindo naturalmente desse processo, as ansiedades diminuem, começam as reconciliações, começa o maior engajamento e coesão, e, obviamente, começa a fluir daí os reconhecimentos e aprendizado. Vou parar aqui para comentar. Quem daqui, uma reflexão, quem de vocês que estão aqui nesse webinar não já presenciou na hora que assumiu uma nova posição dentro da empresa, precisou, ou um desafio, precisou formar um time? Se você fechar o olho e olhar para trás, não vai lembrar que você passou com seu time exatamente por essas fases. No meu time, foi reunindo a turma de maneira individual, cada um trazendo seus vícios, ainda não estava claro qual era o papel de cada um, como eles se complementariam, iam se complementar, qual o resultado final que a gente ia gerar. Houve bastante conflitos no meu time, um querendo que sua opinião prevalecesse na outra, houve conflitos, houve estresse, mas no final, hoje, esse time já começa a controlar a ansiedade, já começa a perceber as fortalezas e fraquezas, já tem as lideranças, as inspirações já nascendo dentro deles, e aí que começa o último estágio, que é o estágio de performance, onde a interdependência agora já está completa, esse ambiente já está saudável, porque o time já passou por toda essa jornada, e a partir daí, a produtividade se eleva muito forte, os resultados acontecem, a tomada de decisão fica cada vez mais rápida, porque a comunicação, todo mundo já se olha e já sabe o que quer fazer. Então não existe segredo, não dá para ir contra essa teoria, já tentamos experimentar, mas é isso, não monte um time, uma squad hoje, e já cobre dela uma alta performance já nas próximas 2, 3, 4 sprints. Ela vai passar por esse estágio de formação, esse estágio de performance, que é comum até mesmo nas equipes de elites lá das forças militares de todos os países que seguem essa linha como a linha americana. Então, tendo a clareza que esse time vai passar por esses estágios de formação, fica mais fácil suavizar, estabelecer métricas e um acompanhamento mais forte para desenvolver esse time e as competências dele no decorrer do tempo. E aí vem um ponto de desenvolvimento de competências, que é o terceiro passo, que é fundamental. Aqui eu não sei se todos tiveram a oportunidade de olhar um relatório que sai todo ano, já está no 13º, e tem mais ou menos 2 meses que saiu esse relatório mais atualizado, que é o estado atual do ágil no mundo todo, né? Anualmente esse relatório sai, e que faz uma pesquisa com várias empresas, que estão adotando métodos ágeis e que estão tendo algum sucesso com essa iniciativa. Mas a provocação que eu quero fazer aqui, para quem quer estudar, eu recomendo que estude esse relatório com profundidade, mas aqui eu trago 2 métricas para enfatizar o desenvolvimento das competências, tendo como linha aqueles estágios de formação. O primeiro deles, olhem aqui as principais barreiras a serem superadas hoje, nesse 13º relatório, ou seja, 13 anos de análise. Quais ainda são os 3 principais desafios e barreiras a serem superados para que uma organização, de fato, se torne uma organização ágil como um todo? O primeiro deles é cultura antiga ou mudança cultural para o modelo de transição para o modelo ágil. O segundo, resistência à mudança. E o quarto aí, suporte forte e sponsorship da camada de gestão. Esses são os 3 principais indicadores. Então, estou falando de cultura e estou falando aqui de resistência à mudança. Aí eu vou para outra métrica. Como o sucesso tem sido medido com essas iniciativas ágeis dentro das organizações? E aí vamos analisar uma por uma aqui. Eu já sei que a barreira é cultura e resistência à mudança. Aí eu vou olhar as métricas que estão sendo estabelecidas para medir o sucesso ágil. A primeira delas, satisfação do cliente ou do usuário, legal, uma métrica aqui de negócio ou técnica. Business value, um valor de negócio, ou seja, uma métrica de negócio.
On-time delivery, ou seja, tempo de entrega, uma métrica técnica ou de qualidade. Qualidade, outra métrica técnica de qualidade. Produtividade, outra métrica técnica. Previsibilidade, outra métrica técnica ou de negócio. Melhoria de processo, uma métrica técnica. Visibilidade de projetos, outra métrica técnica ou de negócio. E o escopo do produto, outra métrica técnica. Aí aqui existe uma incoerência. Se as empresas há bastante tempo estão falando que a principal barreira é cultura, é resistência à mudança, eles não estão medindo ainda qual é a métrica para medir se essas barreiras vão sendo superadas. Então aqui fica muito claro perceber que ainda falta indicadores claros que eu preciso evoluir os recursos humanos urgente, e porque cultura e mudança vem das pessoas. Empresa nenhuma vai mudar se as pessoas não mudarem. Se eu não colocar isso como prioridade, que eu preciso desenvolver as pessoas para que elas aceitem, mude o seu mindset para uma cultura ágil e que principalmente elas sejam mais flexíveis, resilientes ou antifrágeis no quesito de mudança, eu não vou conseguir tornar minha organização ágil. E existem formas hoje de fazer isso. Hoje existem diversas ferramentas que podem ser aplicadas para a gente rapidamente perceber as competências desse time. E aí um ponto que eu quero enfatizar aqui para vocês, normalmente eu vejo a criação de squads dentro de empresas hoje olhando só multidisciplinaridade técnica. Então eu vou pegar um desenvolvedor, vou pegar um analista, vou pegar um tester, pronto, formei minha squad. Olhando sob a ótica técnica, mas isso não é a multidisciplinaridade ainda na essência. A multidisciplinaridade está nas competências comportamentais dessas pessoas. O quanto a pessoa ela é colaborativa, o quanto a pessoa ela é criativa, o quanto a pessoa ela é executora, o quanto a pessoa consegue, de fato, conectar pontos dentro e fora da empresa. Tudo isso é fundamental. Então, existem ferramentas como o DNA dos inovadores, que você, em poucos minutos, consegue fazer uma fotografia individualmente do seu time, ou daquele grupo de pessoas que você está analisando ali para formar uma squad. E essa ferramenta, ela te diz, por exemplo, se uma pessoa ela é bastante criativa, pouco executora, se ela é bastante executora, mas pouco colaborativa, e começa a te dar esses indicadores. Imagina você formar um time só de pessoas altamente executoras e que não com baixo índice de colaboração. O que vai acontecer? Você formou uma squad, mas cada uma vai correr para um lado. Agora, se você busca pessoas altamente executoras, altamente colaborativas e pouco criativas, tudo numa mesma squad, o que vai acontecer? Elas vão colaborar, vão caminhar em conjunto ali para executar e entregar, mas não vão pensar em nada fora da caixa. Então, a multidisciplinaridade está em combinar essas competências. E essa ferramenta ela até te ajuda a perceber o seguinte, poxa, um perfil aqui que é bastante executor, tem um índice bom de colaboração, mas ele tem um perfil mais executor. Para esse cara performar bem, eu recomendo que ele participe de uma equipe, de uma squad com 5 pessoas, onde essas outras 5 pessoas sejam uma pessoa criativa, uma pessoa colaborativa, uma pessoa que conecta os pontos e etc. Porque aí sim esse time, atuando no conceito de mini startup, com autonomia de ponta a ponta, vai ter todas as competências necessárias, tanto técnicas como comportamentais, para se criar uma cultura de auto-organização para reações rápidas nesse mundo digital. E aí eu estou olhando competências, mas eu posso olhar também cultura, né? Antes desse time entrar na formação de squads e principalmente para eu formar as melhores pessoas, eu posso buscar pessoas que tenham uma mesma cultura mais alinhada com o que eu quero. E aí existem ferramentas como Barrett, existe ferramenta como Team Canvas e Culture Canvas, que eu consigo fazer um diagnóstico da cultura de cada uma das pessoas através de dinâmica ou através de ferramentas e buscar similaridades para poder formar as squads com pessoas que têm uma cultura atual mais próxima e que estão buscando uma mesma cultura no futuro, alinhada com uma cultura ágil que eu espero com a empresa. Então eu consigo ter essa fotografia de cultura e competências que vai formar uma multidisciplinaridade no meu time e não para por aí.
Depois que você mapeia isso, você já tomou as decisões melhores, baseado nas competências técnicas e comportamentais e de valores e culturas para formar um time. Obviamente, pessoas que são bastante executoras precisam ser capacitadas em colaboração, pessoas que são bastante colaborativas, mas que não são executoras, precisam ser capacitadas em execução, ou seja, você precisa montar para essas suas squads trilhas de capacitação para que você desenvolva pessoas, porque, de novo, não é empresa nenhuma que vai mudar, são as pessoas que vão mudar. Então, até para você, voltando no modelo de Tuckman, atingir aquele grau de performance, passando por todas as fases de formação, todas as fases de normalização, essas você não pode trancar essa squad num quarto e deixar com que elas resolvam seus conflitos e saia do outro lado por si só. Você vai criar uma guerra ali entre elas, você tem que ir acompanhando esses estágios e formando as competências certas que faltam nas pessoas certas. A cultura certa que você quer para aquela pessoa certa, para que ela mude. Só assim, você tendo essa visão clara, a gente volta para aquela métrica lá do 13º relatório do Estado ágil nas organizações, é que você vai conseguir estabelecer métricas de desenvolvimento e de como superar essas barreiras de resistência à mudança e cultura. É com formação e desenvolvimento dessas competências. Qualquer um hoje pode ser tão criativo como Steve Jobs. Qualquer um outro pode ser tão executor como Jeff Bezos. Basta ser desenvolvido, basta ser sensibilizado, alfabetizado nesse processo, e aí você vai estar dando as ferramentas para que esse time alcance uma alta performance. E aí, uma outra sutileza que eu percebo é que, legal, Breno, eu entendo que hoje, então, eu preciso criar uma auto-autonomia, um auto-alinhamento, eu preciso desenvolver competências, eu consigo entender que eu não vou juntar um time ali e desenvolver essas competências e já preciso cobrar os resultados deles ali no curto prazo, porque existe uma teoria que comprova a evolução de alta performance desse time. Mas legal, eu decidi aqui montar o time e ponto final é esse time, usei tudo que você falou aqui e agora eu vou colher os frutos. Não. Existe uma sutileza, voltando para aquele quadrante lá do início que eu falo de autonomia. Essa autonomia, e eu estou lidando com pessoas, ela precisa ser praticada desde o início. Ou seja, não adianta nada você ali no alto cúpula da empresa decidir o caminho e chegar para tuas 5, 7 pessoas e falar, olha, agora a gente vai trabalhar nesse produto, nessa jornada, e eu escolho você para fazer parte dela. Cara, você ali, mesmo usando as ferramentas de competências, mesmo fazendo o trabalho de capacitação, você está aplicando ali um modelo autoritário. Você já está determinando aonde as pessoas vão trabalhar. Pode parecer bobagem, mas você está lidando com pessoas, as pessoas têm que ser sutil. Agora, se você faz um trabalho mais ou menos assim, você estabelece alguns produtos digitais, né, ou algumas jornadas que você quer atuar. O modelo Spotify faz isso muito claro. Então, quais são as jornadas dentro do app que eu preciso explorar? Determina essa jornada, essas funcionalidades, qual é a missão dessas funcionalidades, quais são as métricas que essas funcionalidades vão ser trabalhar. Você apresenta elas para o time, para todo o seu time, e que você já fez um trabalho ali prévio de mapear as competências técnicas, comportamentais, você já tem na sua cabeça claramente aquele grupo de pessoas que você quer que fazem parte da Squad A, aquele grupo de pessoas que você quer que faz parte da Squad B, mas você apresenta como se você ainda não tivesse materializado a formação desse time, e você apresenta as missões, os objetivos, as métricas, os indicadores, o foco dessas squads, você faz uma dinâmica para que essa equipe se autocandidate naquela squad que tem uma missão mais clara, alinhada com o seu valor, com a sua cultura, com o seu objetivo, com o seu engajamento. Você fazendo essa dinâmica, no final dela, é uma dinâmica rápida, no final dela você, primeiro, vai ter uma visão aonde normalmente tua equipe está mais engajada. Você pode perceber ali que tem squads que você idealizou, que está formando gente, que está faltando gente, na verdade, com competências que você precisa buscar do mercado para poder complementar.
Ou você pode olhar e falar, poxa, eu tenho uma equipe aqui que se candidatou, bateu exatamente com a equipe que eu queria, gol, você já valida essa squad. Ou você vai lá e fala, Breno, eu percebi que você se candidatou na squad B, mas você tem esse perfil, eu gostaria que você trabalhasse na squad A por conta disso, 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 disso. Você me convence. Nesse processo de convencimento ali na dinâmica, muito provavelmente com teus argumentos que vão estar bastante fundados nas análises que você fez antes, você vai me convencer, eu vou para a squad A e vai dar aquela sensação de que eu participei da tomada de decisão e não que veio top-down, que não veio autoritária a formação daquela squad. Isso parece bobagem, mas é os modelos, como no Spotify, e modelos em organizações, e aqui dentro da Stefania, que a gente vem percebendo, que vem mais buscando o engajamento. Porque as empresas às vezes ficam preocupadas em buscar um engajamento, buscar uma motivação das pessoas. Talvez você não precisa se preocupar com isso nesse momento, você só precisa parar de desmotivar e de desengajar as pessoas. E para não desmotivar e não desengajar, o que você tem que fazer? Evitar o comando e controle, evitar o autoritarismo e criar pelo menos um teatro, abrindo francamente aqui, que dá a percepção que essas pessoas estão participando de uma tomada de decisão forte, né? E você vai perceber que os resultados são muito mais fortes nesse sentido. E aí, buscando esse engajamento e em cima de métricas, não tem como eu avaliar o resultado, formei a squad, não tem como eu engajar a equipe com ausência de métricas, e a métrica mais recomendada que vem gerando mais resultados é os OKRs. Por que os OKRs? Os OKRs, primeiro, é que quando você forma um time, naquela dinâmica, por exemplo, analisando todas as competências técnicas e comportamentais, fez a dinâmica de formação, você já estabeleceu as métricas ali. Mas essas métricas não são em detalhes. Você apresentou a missão, o objetivo. Quando você usa a técnica de OKRs, você está dando para aquele time a construção ou detalhamento de como é que eles vão fazer para atingir aquele resultado. Os OKRs é uma técnica de baixo para cima que faz com que o time cocrie, colabore em estabelecer quais são os objetivos que ele vai buscar e quais são os resultados que eles vão alcançar com cada uma daquelas atividades, com cada uma daqueles objetivos, para atingir aquela meta. A vantagem da técnica do OKR, muitos às vezes confundem OKRs com KPIs, é que KPIs está lá chapado ali qual é a métrica financeira ou a métrica de satisfação que eu quero alcançar. O OKR não é uma métrica apenas, ela é um processo de criação para atingir aquela métrica, ela é co-criada. Então, quando eu aplico a dinâmica de estabelecimento de OKRs, eu estou fazendo com que essa squad ela trabalhe em equipe, e isso é muito melhor, é o engajamento, é a colaboração que a gente quer para subir naquela curva de Tuckman. Eu estou dando foco, já que eu preciso fazer com que esse time trabalhe com foco resultado. Eles têm ali a missão clara, eles vão co-criar. E aí, Breno, você está falando bobagem. Vocês podem buscar qualquer referência hoje do pilotão da SWAT, do pilotão de elite lá da Marinha Americana. A missão ela é dada, os objetivos é claro, mas o planejamento de execução e todos os indicadores de sucesso das atividades daquela missão, elas não são planejadas pelo coronel, elas são compartilhadas por uma equipe. Provavelmente você já viu filmes que está sendo dada a missão e eles estão dando alguns drives de caminho, mas a equipe está discutindo ali como é que vai alcançar esse resultado. E, obviamente, você tendo isso dentro de uma ferramenta, você vai alcançar ali uma medição para que o time sempre aprenda como é que aqueles OKRs, os resultados estão sendo alcançados. Um outro ponto interessante com o lance dos OKRs é que você pode estabelecer, por exemplo, se você tem um grande objetivo e você quebra isso em 5, 7, 9 OKRs, você pode trabalhar para buscar uma granularidade ideal de squads, você pode associar uma squad a 2, 3 OKRs de trabalho. Então, isso te determina um link, e aí
de granularidade para você entender quantas squads você pode fazer e complementar a quantidade de jornadas que você tem, e fica fácil você criar essa rastreabilidade para saber os resultados que as squads estão gerando e o quanto ela está mexendo o ponteiro da companhia lá com o objetivo, com um alinhamento alto. Então, de novo, aqui os OKRs é uma ótima ferramenta que começa por sua dinâmica de criação e também de visualização e apuração para buscar aquele autoalinhamento e alta autonomia ali daquele primeiro quadrante que a gente mencionou. E aí, um objetivo, um ponto final aqui para a gente explorar é o seguinte: as squads em algumas empresas, além de alguns gaps, vamos chamar assim, de alguns desses passos que não foi feito no passado, existe ainda hoje uma mentalidade que as empresas precisam mudar, que é parar de pensar em projetos e pensar em produtos. Quando eu digo isso, primeiro porque hoje eu preciso, no mundo digital, eu preciso pensar em produtos digitais, seja B2C, B2C, e primeiro porque projeto, ele tem início, meio e fim. E quando você monta uma squad orientada a projeto, quando esse projeto acaba por algum motivo, seja porque ele não alcançou o resultado, ou simplesmente porque ele alcançou, e o objetivo de alcançar projetos hoje é porque já acabou o budget, porque as funcionalidades que estavam previstas já foi executada, etc, etc, etc. Quando você faz isso, o que acontece com o time? Ele é desmobilizado. Então, você ali, às vezes, montou um time para um projeto de 6 meses e esse time está passando na teoria de Tuckman, ele ainda está ali no estágio de normalização. Você poderia buscar com aquele time uma alta performance, mas o que as empresas fez? Porque hoje existe uma separação. Tem uma equipe que trabalha com projetos, tem uma equipe que trabalha com sustentação. Você deixa de buscar uma máxima produtividade, performance daquele time, porque ele terminou um projeto de uma implementação de uma jornada durante 6 meses, na hora que o time está ali quase triscando a máxima performance que ele pode ter. O que você faz? Time, projeto encerrado, cumprimos o prazo, o budget foi previsto, pega esse projeto e passa para a equipe de sustentação, desmobiliza o time, e aí cada um se compõe em outros projetos. O que você fez? Você destruiu toda uma cadeia ali de desenvolvimento de um time. Então, qual é a diferença do Spotify hoje para as organizações mais tradicionais? É que o time cuida de cada funcionalidade ou de cada solução como um produto. E isso faz com que não há desmobilização do time, e, principalmente, força o time a entender o porquê que aquela funcionalidade existe, o que ela tem que ter para engajar, né? É a visão do gerente de produto que está olhando estratégia, está forçando o time em pensar em mercados, quem são os concorrentes da Spotify que existe, que tipo de funcionalidade lançou que eles precisam ter como visão de produto para poder priorizar, quais são as métricas de satisfação do cliente. Quando eu forço isso como projeto, eu só estou querendo saber quem fez, quando vai fazer aquilo. Eu não estou preocupado porque eu sei que o projeto vai ser encerrado e eu vou passar para outra equipe. Então, estou mais preocupado não com as métricas que eu vou medir de satisfação do cliente, o quanto aquela receita está me gerando para um ciclo de produto saudável e de fato exponencial. Eu estou mais preocupado em controlar os recursos, mitigar meus riscos, gerenciar meu budget e ponto final. Então, eu preciso mudar um pouco esse mindset de pensar em produtos e não em projetos. E até hoje eu vou em empresas que eu já estou num processo de transformação ágil, eu tenho aqui uma squad que está desenvolvendo novos projetos, e aqui depois que eles terminam, passam para uma equipe de sustentação. Eu falo, poxa, legal. Quais são as dificuldades que eu tenho? Cara, primeiro que, depois eu preciso formar outras squads, e aí eu não tenho a mesma produtividade que eu esperaria que eu tinha, porque as pessoas são diferentes. Aí um sinal. Segundo, você está criando uma puta resistência lá do time de sustentação, porque o time de sustentação fala, poxa, mas por que eu não fui escolhido para ser de uma squad? Por que eu tenho que ser o peão aqui que vai ficar sustentando o meu projeto? Aí os caras vão lá e falam, tá bom, eu vou chamar esse time de projetos de squad, vou chamar esse time de sustentação de snipers. Legal, você deu um nome bonito, trouxe o modelo ágil para o modelo IT de sustentação, mas, de novo,
na essência, você está trabalhando por projeto, você está trabalhando por sustentação. E essa é uma visão que precisa ser quebrada. E aí é fácil, é só você estabelecer, primeiro, remodelar esse processo, de novo. Quando eu digo fácil, é por um aspecto de mindset, mas toda a transição tem que ser bastante acompanhada. E aí, eu preciso, para essas squads, óbvio, não dá para deixar soltos ali trabalhando. Eu preciso ter as revisões quinzenais, quais são as métricas de produtividade, as métricas de qualidade, de burn-down. Eu preciso ter as retrospectivas das esteiras. Eu não posso partir para um outro estágio, para um outro sprint, sem que eu não faça uma retrospectiva. Isso ajuda até o time, lá no seu processo de formação, a colocar os seus conflitos, a resolver suas diferenças. E eu tenho que medir isso. E, principalmente, eu preciso, a cada 3 em 3 meses, pelo menos, eu preciso acompanhar a aderência daquilo que está sendo entregue e ficar sempre mostrando uma visão de futuro para que eu tenha um autoalinhamento e uma autoautonomia nesse processo. Então, modelo ágil não significa não ter métricas. Eu preciso ter métricas aí financeira, de satisfação, para as tomadas de decisões acontecer, para sempre retroalimentar, mas eu preciso quebrar esses ciclos de projeto, de sustentação, eu preciso quebrar os estágios de onboard de uma squad, entendendo que eu preciso engajar esse time desde o início, eu preciso avaliar as competências técnicas e comportamentais desse time desde o início, tem ferramentas para isso, para que eu consiga ter um caminho mais fluido nesse processo de habilitação de squads. E um gap muito comum que eu vejo hoje também nas organizações é que, legal, eu tenho squads trabalhando, eu fiz, Breno, tudo isso que você me falou, eu faço de um jeito diferente ou de outro, pô, legal, bacana. Mas aí, não podemos esquecer que o modelo Spotify, ele ganhou essa fama forte. Talvez as squads foi a mais enfatizada, porque ela, em teoria, é mais fácil de implementar. Ou seja, você junta pessoas, e legal, tem uma squad aqui trabalhando por jornada, mas você não fez os outros estágios. Mas legal, você fez, está tudo bonitinho. Só que o grande segredo da agilidade está no quê? Está na comunicação e está na evolução, no aprendizado. E aí tem 3 componentes importantes que precisa ser habilitado, e poucas empresas estão habilitando. O primeiro delas são os chapters, né? Que são grupos com o mesmo skill, né? Você tem que habilitar uma rotina, seja quinzenal, seja mensal, né? Dentro da companhia onde tem essas squads, que são chapters, que normalmente eu tenho ali um chapter de desenvolvimento, de marketing, de UX, enfim, né? Tenho que procurar fazer emergir ou definir um líder para que esse chapter aconteça com uma certa recorrência. E o que esse chapter vai fazer? Vai pegar todos os desenvolvedores, por exemplo, de várias squads e vão fazer com que tenha uma cerimônia, uma reunião, onde esse time troque experiência, porque às vezes a dor ou um desafio que está tendo numa squad por uma jornada já foi superada por um outro técnico ali, por um outro desenvolvedor. Um UX também, compartilhar as práticas, compartilhar as experiências. Lembra que no Spotify eu tenho várias squads, cada um com uma funcionalidade. Então, uma boa prática de desenvolvimento que permitiu uma boa experiência naquela funcionalidade, ela tem que ser compartilhada com os outros times. Então, o chapter tem que acontecer. Isso eu vejo pouco acontecendo. E isso é uma questão de disciplina. É uma questão de estabelecer um líder e puxar para que isso aconteça. Pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. O segundo, esse eu já vejo mais acontecendo, que são as tribos ou tribes, que reúne uma ou mais squads aí que apresentam características semelhantes. Então, eu tenho ali, por exemplo, várias squads, por exemplo, dentro de um e-commerce, uma squad trabalhando no carrinho de compra, outra squad trabalhando na visualização dos produtos. Poxa, essas 2 squads têm um papel de visualizar os produtos mais interessantes para mim, Breno, que está acessando o e-commerce, e a outra squad de carrinho tem a missão de fazer com que eu, colocando aquele produto que apareceu para mim, eu compre aquele produto. Então, são squads que têm uma mesma característica, que é venda. Tem que aumentar a venda. Então, eu posso, por uma questão de facilitar a gestão e trocar experiências entre elas de uma maneira mais forte para poder formar meus chapters alinhado com a venda, eu defino as tribes ou tribos ali que eu vou dividir. No mundo financeiro, eu posso ter a tribo de conta corrente, eu posso ter a tribo de financiamento, eu posso ter a
a tribo de investimentos, eu posso ter uma tribo de investimento normal, vamos chamar assim, uma tribo de investimento em criptomoedas. Eu tenho squads trabalhando em cada etapa dentro de uma tribo que facilita a minha gestão. E, por último, as guildas, que aí já são formados de forma voluntária por pessoas que apresentam interesses parecidos. Né? Então, aqui já não é chapters de mesmo perfil de uma tribo compartilhando boas práticas. Aqui, essas guildas são voluntárias, você tem que promover, você pode chamar essa guilda de um bake-off ou de uma maratona, né? De um hackathon, coisas que permitem que a galera voluntariamente troque ideias, contribua com o desenvolvimento atual das squads. Então, às vezes, a guilda ela não acontece porque se deixou de maneira voluntária e ela não estabelece aí, ela não se institucionaliza. Agora, se você faz um bake-off, faz um hackathon, começa a promover essa troca de compartilhamento de informação, fazendo que pessoas de diversos perfis, de várias tribos, de várias squads, tenham um momento de interação e contribuição, isso vai fluir. Então, aqui é um gap ainda que eu vejo para atingir o nível de maturidade que as squads têm. E aí, você fazendo tudo isso, é natural, com as guildas acontecendo, os chapters, esse modelo de onboard das squads, esse modelo onde essas equipes já vão se conhecendo, vão colaborando e vão compartilhando métricas que funcionam para um, que funcionam para outro, técnicas que funcionam para um e que funcionam para o outro de um jeito muito mais fluido. Isso vai acontecer naturalmente dentro de o modelo de Tuckman que a gente já visitou. E aí, é importante compreender que as squads é o primeiro passo, apenas. A transformação ágil ela é muito mais ampla. A agilidade ela é muito mais profunda. Normalmente, eu começo a habilitar as squads dentro da TI, onde o que nós chamamos ali de DevOps Transformation, que você está trazendo esse modelo de squads ali, dando autonomia, dando autoalinhamento, mas buscando ainda uma entrega ágil e responsiva nesse primeiro momento. Legal, não está errado. Mas você ainda precisa fazer o Agile Transformation, onde aqui, cada vez mais, a mudança organizacional e cultural precisa ser feita de uma maneira muito forte. Você fazendo esses dois, e principalmente começando a evoluir a liderança para pensar no mindset de novas possibilidades de negócio, você, de fato, aqui está realizando a sua transformação digital. E aí começa a fluir aqui novos modelos de negócio, novos produtos inovadores que vão retroalimentar todas essas squads, essa maturidade que vai ser fazer para que você alcance o nível máximo de maturidade, que é o que nós chamamos de Business Agility, ou Enterprise Business Agility, que aí essa cultura nova ágil, com as lideranças cada vez mais com mindset novo, podem vir a criar até disrupções no mercado. Então, nessa linha, a gente nesse webinar, trouxemos aqui alguns passos importantes para a formação de squads, onde a gente falou um pouquinho de técnicas para fazer esse onboard, desse engajamento, dessas sutilezas, métricas que podem ser usadas, técnicas como OKR para buscar esse engajamento também, né, que é importante. Existe uma competência importante que é User Experience, é uma ciência fortíssima que a gente vai abordar no próximo webinar, onde se complementa esse conceito e se mistura dentro de um conceito de squads também, que cria uma fundação para o terceiro e último webinar que a gente vai fazer dessa série de 3, que é o Business Agility. No Business Agility, a gente vai ver como é que essas squads elas operam com foco em resultado e com foco em experiência dentro de um modelo de ágil escalado, buscando uma agilidade para o negócio. Então, esse primeiro foi uma fundação importante, principalmente dos passos básicos para alcançar um bom resultado e performance com as squads, depois o UX e lá na frente o Business Agility. Então eu deixo aqui o convite, muito em breve vocês vão receber já a comunicação do webinar sobre o UX e também sobre o webinar de Business Agility, que a gente vai ver essas squads já formadas com a competência de UX também já habilitada e como elas vão operar dentro de uma organização ágil, trazendo benchmarks de mercado que tem funcionado muito bem para um Business Agility muito forte, certo? E aí, gente, agradeço aqui, senão eu falo demais e estouro o meu tempo,
E aí eu deixo uma mensagem para vocês que agora, finalizando o webinar, o time aqui de marketing da Stefanini vai disponibilizar para todos os participantes que estão aqui um link para inscrição no evento Blastilo de Inovação com 20% de desconto para quem se inscrever. É um mega evento, vai estar os principais líderes de inovação, empreendedorismo e criatividade do Brasil, né, nesse evento, que acontece dia 13 de agosto aqui no pavilhão da Bienal em São Paulo. É uma chance, vai ser abordado muita questão de agilidade, muita questão de inovação e de dados, tomadas de decisão baseada em dados, para o B2C e também para o B2B, e a gente vai aqui, o time de marketing da Stefanini, conseguiu 20% de desconto para vocês. O link vai ser enviado agora, quando terminar o webinar. Então, agradeço a disponibilidade de vocês, o tempo de vocês é precioso, e espero ter contribuído com pelo menos 1% da nossa experiência aqui para ajudar vocês nessa formação do time de squads. Meu e-mail está aí, tem os contatos do time de marketing. Quem quiser saber mais detalhes, quer aprofundar, só entrar em contato com a gente, que vai ser um prazer mostrar essas ferramentas, aprofundar em alguns resultados, métricas com vocês aqui. Obrigado, tenham um ótimo dia e ainda estamos no início da semana, uma ótima semana para vocês. Abraço.